Boa noite, pessoal, para quem está nos assistindo. A gente está aqui hoje para bater esse papo sobre essa data, né, que é tão significante aí para a história do Brasil e principalmente para a história do Nordeste. A gente está aqui com o nosso amigo Jário Luiz, turismólogo lá de Piranhas, e sempre nos acolhe lá tão bem, nos recepciona tão bem, e vai falar um pouquinho aí para a gente sobre a importância do turismo, o turismo do cangaço, que é um turismo cultural, um turismo histórico. E o professor Wesley vai bater um papo aí com a gente hoje sobre a importância da academia estar junto dos pesquisadores, estar junto das pessoas que têm curiosidade no cangaço. E eu acho que realmente é que com essa junção de vários segmentos diferentes que a nossa história pode realmente abranger, de modo geral, todas as pessoas que têm interesse nessa parte importante da nossa história. Passar aí para você, Jairo, aí as suas considerações iniciais aí. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa live com dois grandes amigos, o Wesley e Aderbal Nogueira, enfim, pessoas que conheço há muito tempo. O Aderbal, a gente tem uma história de longa data, são aí 20 e tantos anos que a gente se conhece. A primeira vez que a Aderbal veio aqui em Piranhas, a gente estava começando um trabalho com turismo na Rota do Cangaço, e numa dessas viagens, ele juntamente com o saudoso Paulo Gastão, que aproveito nesse momento que a gente está iniciando para oferecer essa live a ele, a memória dele, Paulo Gastão, Ângelo Osmiro, enfim. E a gente estava iniciando um processo de turismo, de aproveitar a história para o turismo, né? A história do cangaço, mais especificamente, e criando uma rota, que é a verdadeira rota do cangaço, e onde as pessoas diziam que não daria certo em hipótese alguma, porque como é que a gente poderia trabalhar a figura de um bandido, entre aspas, o sertão, a caatinga, como produto turístico, né? E isso foi um grande desafio para nós, foi um grande desafio. Esse desafio foi vencido com muito trabalho, com muita dedicação, mas principalmente com a ajuda dos amigos pesquisadores, de grandes pesquisadores. E eu tive a oportunidade, assim como a Aderbal e como Wesley, como outros pesquisadores, de conhecer as pessoas, né? Algumas pessoas não sabem, talvez não saibam. Eu sou casado com a sobrinha neta de Pedro de Cândido e do Valdo Cândido. E a Fazenda Angicos, onde aconteceu todo o fato, pertence ao meu sogro faleceu, hoje pertence à minha sogra. E a gente começou timidamente, né? Hoje Piranhas recebe 260 mil turistas e visitantes por ano, e nós temos aí, né, toda uma cadeia produtiva que trabalha com turismo. Então, o cangaço, a história de Lampião, a história do cangaço, não de Lampião, mas a história do cangaço, ela se renova a cada dia, são novas descobertas. E em 1998, a gente teve a ideia, para alavancar a atividade turística aqui, principalmente a Rota do Cangaço, fazer dois eventos. Um evento que foi a Missa do Cangaço, idealizado pelo meu cunhado, né, o Washington Rodrigues Correia, e o outro evento idealizado por mim, que foi o Seminário do Cangaço. E naquela época, em 1998, eu tive a oportunidade de conhecer alguns cangaceiros, 6 cangaceiros, que eu não conhecia, como o Candinheiro e a Sila. Também, naquela época, conheci o Sargento Elias Marques Alencar, o Panta de Godói e seu Antônio Vieira, em 98. Já conheci o Manuel Félix, coiteiro de Lampião, e conheci o seu Gil Félix, enfim, mas tive uma aproximação maior. E foi um dos poucos pesquisadores que tive essa oportunidade de estar na Grota do Angico com a Sila, com o Candinheiro, com o Manuel Félix e com o Sargento Elias Marques Alencar. Eu era o único pesquisador nesse momento, dia 27 de julho de 1998, que estava ali com eles. E passamos uma manhã inteira com eles, enfim. Então, a gente foi trabalhando eventos, trabalhando o cangaço como atividade turística, como produto turístico. Hoje, a verdadeira Rota do Cangaço recebe mais de 35 mil pessoas por ano.
e fazendo com que cresça o interesse do cangaço. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Aderbal, que tem sido um grande divulgador, né, de toda a história. Tem estado aqui em Piranhas esse ano virtualmente, tanto ele como o professor Wesley, virtualmente, mas sempre estão por aqui, né? Sempre estão por aqui quando podem, trabalhando, pesquisando. E assim, a gente hoje tem uma cidade como Piranhas que vive do turismo e onde você tem um pertencimento da sociedade piranhense, da população piranhense, com relação ao cangaço, né? Nós colocamos Lampião, o cangaço lampiônico, em um outro patamar, que foi o patamar do turismo, que foi o patamar de ser conhecido e reconhecido como produto turístico, como uma identidade cultural. E para a gente, né, e para todo mundo de modo geral, o turismo tem que estar ligado à história, tem que estar ligado à cultura. Porque o turismo bom, o turismo que vai e volta, é o turismo de cultura. E passar agora a palavra aí para o Wesley, que hoje é professor doutor, mas eu conheci ele, ainda era aluno, né? Ainda era um menino ainda na época, e hoje está uma Menino autoridade Wesley. já no assunto, exatamente. Lá em Mossoró, se eu não me engano, no Seminário de Jesus em Brilhante, salvo engano, faz muitos anos, eu tenho essas imagens aqui ainda. Se eu mostrar para ele, ele não vai se reconhecer. Mas... E agradecer aqui a todo mundo aqui que está aqui assistindo a gente, ao meu amigo Sérgio, ao Felipe, enfim, é gente demais, Sérgio Bianco. Um prazer vocês aqui com a gente. Suas considerações aí, professor. Bom, pessoal, boa noite. É uma satisfação enorme estar dividindo essa noite com meu amigo Aderbal, meu amigo Jairo. Eu gostaria de agradecer a Jairo pelo convite. Nós sabemos que diante da atual conjuntura que o país passa e do contexto de irresponsabilidade social que nós estamos vivendo, infelizmente vai ficar cada vez mais difícil, vai demorar mais que nós possamos abraçarmos pessoalmente, né, e debatermos pessoalmente. Mas, no entanto, graças a Deus, nós temos a internet para tentar minimizar os danos, e esse dia termina sendo um dia emblemático, como nós vamos discutir aqui. Espero que a Aderbal não faça polêmica, né, que ele gosta muito de polemizar, né, então espero que nós possamos construir aqui algumas ideias interessantes com as perguntas de vocês. É importante esse feedback, né, que vocês perguntem, questionem. Deixo o meu abraço para os meus amigos, né, que estão aqui nos assistindo, né, que essa data emblemática de 82 anos, e eu já vou começando puxando alguns questionamentos que eu estava vendo, e eu já começo polemizando um pouco para que o meu amigo Aderbal polemize mais, né, já que ele gosta da polêmica, né, alguns comentários. 82 anos da morte do símbolo maior da história do Nordeste. 82 anos que morreu o Caba Macho do Sertão. Pedro de Cândido foi o maior algoz de Lampião, né? Então, essas frases curtas, né, que eu tirei um pouco das colocações que os nossos amigos que estão assistindo estão fazendo, elas refletem bem a força de um mito, né? Como houve uma construção em torno desse mito e como há uma inversão dos valores e da própria construção do herói. E aí eu sei que posso desagradar alguns, né, que estão aí, mas eu parto de um princípio básico. Nós estamos falando de um bandido, né? Lampião, em todos os aspectos, ele é um bandido. Um bandido no aspecto jurídico, um bandido no aspecto social, um bandido que foi um grande, como eu falava no vídeo curto, né, que o Jairo divulgou, ele foi o grande câncer do Nordeste. Se nós temos um herói nesse contexto, o grande herói dessa história foi o povo sertanejo. O povo sertanejo que sofreu nas mãos dos cangaceiros. Eu não posso, e aí só para introduzir um pouco isso, eu não posso tentar justificar os 20 anos de banditismo de Lampião
a partir da ideia de que mataram o pai, de que ele foi vítima de um sistema, porque todos aqueles homens e mulheres sertanejos das décadas de 20, 30, eles são vítimas de um sistema de pobreza, de descaso, de coronelismo. Então, não posso entender o banditismo como uma revolta social, como uma tentativa de mudar a situação. Óbvio, há fatores sociais, né? Há fatores sociais que provocaram o banditismo. Eu não posso perder isso de foco, né? Eu não posso perder isso de norte. Mas sendo um pouco anacrônico, que não me é permitido enquanto historiador, mas os mesmos fatores... vamos pegar uma realidade atual, nossa sociedade que produz os bandidos. Então, aquele assaltante, aquele assassino que está nas grandes cidades matando, eles são produtos do meio social. Isso não quer dizer que esses fatores sociais, da falta de assistência do Estado, da falta de presença do Estado, isso justifique que esses homens atentem contra o patrimônio. Então, eu parto de um princípio básico, a partir dessas duas ideias que eu peguei, que eu captei das histórias, dos comentários de vocês, né, que na verdade o cangaço ele foi o grande câncer. E aí nós temos que entender que há uma construção dessa imagem que nós temos do cangaceiro enquanto vítima de um sistema. Isso não é dado, isso não é uma realidade dada, né? E já tem pessoas dizendo que o próprio coronelismo, o próprio coronel é o câncer do sertão também. Mas não esqueçam que Lampião, na sua biografia, Lampião não era um pobre, né? Lampião não era um Zé Ninguém, né? Lampião é de uma classe média do sertão, né? Da década de 10 e de 20. Então tinha terras, tinha uma frota de burros, tinha alguns animais. Então isso já faz com que ele esteja um diferencial dentro daquela sociedade. Então, nós temos que ter certos cuidados com o discurso, porque, às vezes, nós estamos retroalimentando um mito que foi construído. Então, eu acho que me alonguei, então passo para os colegas. O que eu penso em relação a isso? O povo, né, o povo, de modo geral, a gente pode dizer assim, carece de assistência de todos os âmbitos que a gente possa imaginar. Então, na falta de um herói realmente, né, um herói que possa solucionar o problema dessas pessoas, aí aparece uma figura como Lampião e como todos os outros, as pessoas, de modo geral, imaginam que aquele ser que está à margem da lei está ali para tentar corrigir uma lei que não existe. É aquela história que o professor Daniel Lins sempre fala, o imaginário popular das pessoas faz com que isso aconteça. A gente precisa de algo para se amparar. Mesmo sem você conhecer aquela figura, você vendo o que ela anda fazendo, o que ela andava fazendo, você acha no seu instinto lá dentro que ele está fazendo o que você teria vontade de fazer e não faz para tentar corrigir uma situação, embora não fosse esse o caso. Então, eu acho que o imaginário popular das pessoas faz muito essa inversão de valores que a gente sempre fala em relação a isso. Que Lampião, que os irmãos Ferreiras entraram para o cangaço por causa de uma falta de uma lei na época, isso é fato. De repente, se nas primeiras denúncias isso tivesse sido corrigido da maneira correta, o Lampião nunca tivesse surgido, o que seria uma coisa boa. O que seria uma coisa boa. Mas, como sempre, né, ainda hoje, quem é os maiores bandidos que nós temos? É o cara que tem a caneta na mão. Esse é o verdadeiro bandido. E o pior é que esse bandido, muitas vezes, ele não é enxergado pelas próprias pessoas que precisam de alguém por eles. Porque quando é na hora da eleição, muita gente vota em quem não deve, em troca de um emprego, em troca de uma sandália, como se dizia, né? E isso vai no Brasil, infelizmente, ainda continua isso até hoje. Então, enquanto nós mesmos não mudarmos essa realidade que ainda é tão presente, imagine naquela época, que era uma coisa sem rei e sem lei, literalmente. E que os coronéis fizeram tanto mal quanto os cangaceiros, sim. Né? Porque o cara com uma arma,
ele mata uma, duas, quatro pessoas. Um cara com uma canetada, ele deixa quantos morrendo de fome? Desviando o dinheiro da merenda escolar hoje. E na época desviando tantas outras coisas, né? Ou seja, o grande responsável no frigir dos ovos de tudo isso é sempre a pessoa errada que está no poder onde não devia estar. Então, é aquela velha história, entendendo os erros do passado, que a gente pode tentar melhorar o nosso futuro. Aderbal, poderia fazer um contraponto aí, Aderbal? Sim. Veja só, tanto eu como você, né, especialmente a gente, porque quando a gente começou, o Wesley ainda estava um pouquinho mais jovem, a gente conheceu as pessoas. Mas ele também conheceu. Mas a gente andou muito aqui nas Caatingas, e você andou muito mais do que eu, e a gente conversava com as pessoas, e eu moro aqui no sertão. Você tem toda a razão. Primeira, a questão, você contextualizar a época. Né? A caneta matava muito mais, e ainda continua matando, do que as armas. Lampião não foi, na minha opinião, não foi herói, porque não existe heróis de carne e osso, existe atos de heroísmo. Mas o maior câncer do sertão não foi só o cangaço, e continua sendo os políticos. Eu não quero levar para uma questão política, mas se você conheceu as pessoas, e você conheceu muitos deles, fez muitas entrevistas, eu também conversei com muitos deles, e a gente sempre perguntar, por que você entrou para o cangaço? Por que você foi para a volante? E muitas das vezes na história do cangaço se esquece do sertanejo, daquele que não era coiteiro, daquele que não era cangaceiro, daquele que não era volante, e que sofreu horrores com toda essa situação. Mas sofreu horrores por quê? Você não tinha acesso à educação, você não tem acesso à saúde, você não tinha acesso a nada. Então, assim, claro, você tem que conhecer sua história para não repeti-la. Lampião fez uma história, fez. A gente conhece a história de Lampião e não quer repeti-la. Mas também o Brasil, como é um país jovem, é carente de história, é carente de personagens, de várias personagens históricas. E Lampião, ele vai entrar para a história ainda vivo. Mas aquelas pessoas que viveram a época do Lampião, que foram contemporâneos, é até um trabalho que a gente pretende fazer, não colocar mais coiteiro, cangaceiro, volante, mas sim aquelas pessoas ditas normais, dos coronéis, não. Aquelas pessoas normais, como é que eles viam o cangaço? Terror, medo, admiração. Primeiro, para a gente entender Lampião, a gente tem que entender o sertanejo, depois entender a época onde o cangaço ocorreu. E Gilson aqui está levantando umas questões extremamente importantes. Ele diz, muito obrigado, Bosco, por ser uma criança no assunto, né? Sinal de que nós precisamos reavaliar e reinserir, né, novos pesquisadores de um cangaço, ou pelo menos trazer a academia para discutir isso, né? Sair do amadorismo. Então, vamos lá. Gilson coloca uma questão bem interessante, que é que eu estaria especificamente vendo o cangaço com os olhos do presente. E aí a primeira questão, vou falar como historiador. O passado ele é visto com os olhos do presente. Né? Há um teórico francês, né, o Michel de Certeau, onde o Michel de Certeau faz, na escrita da história, uma analogia extremamente interessante, que é o trabalho do coveiro. Né? O historiador, antes de tudo, ele é aquele que se depara com um fantasma, e esse fantasma, ele assusta o presente, e aí ele volta a olhar para o passado e desenterra esse passado e cria esse passado discursivamente, resgata esse passado por meio do discurso. O que é que eu estou tentando dizer? De que a história, nós não resgatamos ela. Né? Ninguém tem esse poder de resgatar. Nem mesmo aqueles que viveram os fatos, eles resgatam a história. Né? A história ela é um reflexo do passado. Então, ela vem para o presente a partir das interações, dos questionamentos e dos fantasmas que afloram nesse presente.
Então, elas são reflexo. Ela é um reflexo. Né? Então, é o primeiro ponto. Agora, ao afirmar isso, ao afirmar que nós estamos falando de bandidos, eu, obviamente, seria irresponsável não entender o contexto da época. Mas eu estou apenas tentando desconstruir a ideia que nós temos heróis nessa história. Nenhum depoente, nenhum, e Aderbal, não sei se Aderbal encontrou, mas nenhum depoente da época, nenhum documento da época, ele deixa claro, ele defende a concepção de que os cangaceiros eles eram heróis. Lendo toda a bibliografia sobre o cangaço, eu não encontrei em documentos da época, em depoimentos da época, as pessoas que vivenciaram isso, dizendo que os cangaceiros eles eram heróis. Agora, nós temos que entender, já pegando a ideia do Gilson, né, nós temos que entender que ele foi uma construção, e uma construção que o próprio Lampião encabeçou. Primeiro, porque ele disse que ele entra num cangaço, isso segundo ele entra num cangaço depois que mataram o pai. Isso é uma mentira crassa, né? Lampião entrou no cangaço em 1917. O pai foi morto em maio de 1920. Então, ele já entrou, o pai foi morto como produto da morte como produto da vida cangaceira de Lampião, né, de Livino e de Antônio. Né? Então, foi um resultado disso. A grande questão que eu estou, nessa pandemia, devido a estar preso em casa, né, em prisão domiciliar, então eu fui reler muito da bibliografia do cangaço. E eu percebi que tem autores que são consagrados e que têm absurdos nas narrativas dos livros deles. Absurdos, e não sou eu que estou dizendo a eles que se contradizem. Né? Então, eu peguei, por exemplo, um autor que eu não vou citar, que tem pelo menos uns 6 livros publicados, né? Não é o Amaury, né? E aí eu comparei os 6 livros, cada um narra uma história diferente sobre o mesmo fato, né? E inclusive eu tinha tirado até uma foto e mandado para Jairo sabe qual obra que eu estou falando, né? E que é pura invencionice, nenhum documento diz isso. Então, se vocês para eu afirmar isso de que o pai de Lampião, o José Ferreira, ele morreu devido já à ação dos filhos, né, no cangaço, eu estou me baseando no documento da época. Né? Então, praticamente, Lampião ele usou esse argumento, e principalmente depois da entrevista que ele dá ao Tacílio Macedo em março de 1926, ele usou esse artifício para poder justificar a sua vida no cangaço. E aí isso é importante por quê? Porque há um código ético sertanejo, ou a ideia do escudo ético que o Frederico Pernambucano de Mello coloca em Guerreiros do Sol, um livro que para mim é magnífico, brilhante, apesar de ter algumas discordâncias teóricas contra o Frederico, mas para mim é uma obra que não vai ser superada. Nós temos nessa concepção de escudo ético do sertão, no sertão, o homem se faz pela palavra e a honra ela precisa ser lavada. O elemento honra, o ethos, né, que vem conosco desde o período colonial e desde o período da conquista do sertão, o ethos, ou esse valor que o sertanejo agrega, né, na sua praxis cotidiana, ele é tão relevante que justifica que a honra se lava com sangue. Né? Então, o Lampião é produto desse meio social. Então, tem esses elementos culturais, né, em si. Então, levando essa perspectiva, né, ele soube muito bem que era um cara inteligentíssimo, né? E isso ninguém pode tirar essa concepção de que Lampião era uma das mentes mais brilhantes, né, e um estrategista nato, né, mas que também foi um ser midiático. E aí um ser midiático porque ele construiu a imagem que ele queria passar.
quando ele entra em capela dizendo é Lampião, amando, gozando e querendo bem, né? Então, ele constrói uma imagem sobre si que as pessoas vão pegando, vão assimilando. A ideia é quando ele diz ao Tarsílio Macedo que entra no cangaço depois da morte dos pais, do pai especificamente, né? Já veja que a mãe morre antes. A própria... Por que é que ele, por exemplo, nunca deixou o Benjamin Abraão filmar um combate? Porque ele sabia a carnificina que é um combate. Ele sabia que aquela imagem, né, aquelas imagens seriam capturadas, seria um depoimento contra eles em si. Então, por mais polêmico que seja esse tema, nós temos que discutir que nossa geração, essa geração que é a grande maioria que está assistindo hoje, né, é uma geração que já absorveu muito das ideias da construção desse mito, que se deu a partir da década de 50 e teve um elemento que é extremamente importante nesse processo, o cinema. Né? O cangaço, ele foi o nosso faroeste à brasileira. Né? Então, isso é importante ser levado em consideração. Então, só queria fazer esse contraponto com a ideia do Gilson, que é muito bom, porque eu acho que o conhecimento ele se faz a partir desses questionamentos, né? Toda verdade cristalizada ela é torpe, né? Mas o conhecimento ele só evolui a partir desses questionamentos. E aí, enquanto o Jairo Aderbal vai colocar fazer essas colocações, eu vou tentar localizar aqui a reportagem do jornal que narrou o dia da morte de Lampião, o dia da morte do pai de Lampião, né? Porque aí vai contribuir para que eu prove, né, para vocês e que a morte de seu José Ferreira já foi fruto da vida de banditismo dos filhos. Vamos lá, pessoal, vou começar a responder aqui umas perguntas, Jairo. O Roger está falando aqui sobre aquela história de se preservar os locais da história do cangaço, que a grande maioria já foi embora, se não foi, já está indo. Isso é uma coisa que realmente, Roger, infelizmente, no Brasil, ninguém dá valor à cultura. Ninguém que eu digo, quem devia dar, né? E aqueles que querem dar sem ter o famoso apoio da política não conseguem fazer nada. Infelizmente, amigo, é desse jeito. O José Carlos Valério está falando aqui aquela coisa que a gente sempre fala, do bandido herói, que o negócio é bem mais profundo do que isso. E realmente é, amigo. A história do bandido herói, por que isso sempre está em pauta? Porque tem sempre gente nova entrando nesse meio e todo mundo que entra já vem com essa ideia de bandido e herói. Isso é fato. Então, isso é uma coisa sempre recorrente. Né? O Miguel está falando aqui também que o cangaço não é só Lampião. Não, o cangaço não é só Lampião. Verdade, o cangaço vem de muito tempo antes de Lampião, mas Lampião é sempre o cara que está em pauta sempre. O amigo Giovanni, lá de Floresta, ele diz uma coisa muito certa, que Lampião, que Virgulino nasceu numa terra que era comum aquele tipo de problema e de violência. Isso é fato. A nossa amiga Regina, ela diz aqui que aquelas pessoas que faziam parte do cangaço não eram inteiramente ruins, porque todos eles se regeneraram depois. É verdade. Né? O cangaço, na verdade, para mim, ele foi uma grande ilusão. Até para quem participou do cangaço, foi uma grande ilusão. Lampião não, Lampião é uma história diferente, mas os outros que entraram depois, entraram com ilusão que ia fazer uma vingança, com ilusão que ia ter um meio de vida, com uma ilusão que talvez fosse mudar alguma coisa, e não era isso. A realidade do cangaço era nua e crua, era sangue, suor e lágrimas. Não tinha outra alternativa para o cangaço. A história era só essa. O que adiantava, por exemplo, Lampião ter, falando o dinheiro de hoje, ter 10 milhões com ele e dormir no chão, em cima de pau e pedra, levando sol e chuva? É uma ilusão total e absoluta. Diferentemente de um bandido hoje, de um fora da lei hoje, que assalta um banco e vai morar num condomínio de luxo, vai andar de carro importado, vai viajar de avião. Antigamente o cara, quem era do cangaço, não usufruía de nada. Era uma vida extremamente miserável. Né? Extremamente miserável. Jário, se você quiser dar uma continuadazinha aí. O Miguel Correia
Pergunta se Pedro de Cândido foi traidor. Miguel, veja só, você não trai ninguém sendo torturado, você não trai por trair. O grande traidor, o verdadeiro traidor, se teve na história, foi João Almeida Santos, o Joca Bernardo. E Pedro, mais Duval Rodrigues Rosa, eles foram torturados, né? Foram torturados e obrigados a dizer onde Lampião estava. Também respondendo aqui, estão perguntando como chegar à grota do Angico para pessoa que tenha algum tipo de questão de mobilidade. Veja só, a pé, só chega a pé, mas lá no Espaço Ecológico Angicos, a pessoa entrando em contato com a gente com uma certa antecedência, a gente pode oferecer também para que a pessoa que tenha certo problema de mobilidade possa chegar à grota e ver esse local. O Carlinhos Beckham, ele está perguntando aqui sobre os corpos. Bem, em 2013, nós pedimos o apoio da Universidade Federal de Sergipe, por isso que é importante a academia estar presente, e o professor doutor Leandro Duran, ele abraçou um projeto que foi pensado aqui com a gente e tal, e foi denominado Arqueologia do Cangaço. E em 2013 começou esse projeto de Arqueologia do Cangaço, tem 7 anos, estão fazendo as escavações em todo o sítio histórico de Angicos, muita coisa já foi encontrada, muita coisa nova, por incrível que pareça, inclusive eles conseguiram detectar e estão estudando coisas novas. E eu espero que haja financiamento, que a gente possa chegar até onde estão esses corpos. O Aderbal conheceu o Cabo Geminiano, lá de Entre Montes, eu também o conheci bastante, e a gente sabe da história do enterramento dos corpos, que ele estava presente, o Cabo Grilo, enfim, mas os corpos não ainda foram encontrados, né? São 11 corpos e um grande mistério que é onde eles estão. Mas a gente espera que haja financiamento para isso e que em breve a gente possa ter aí umas respostas. O Wellington está perguntando, Pedro Henrique foi nomeado subdelegado de Entre Montes, Distrito de Piranhas? Sim, Wellington, ele foi logo após a morte do Lampião, ele recebeu o cargo de subdelegado, que era do irmão dele, José Rodrigues Rosa, conhecido como Zezé de Cândido. Veja que coisa, uns irmãos, parte da família era coiteiro e tinha outro irmão que era subdelegado. E ele também pegou uma patente de terceiro sargento. Recentemente, o filho dele, João Rodrigues, e o neto, Daniel, né, se estiver aqui, um grande abraço também, mandou aqui para a família uma foto com o avô, né, o pai do João Rodrigues, vestido, fardado, uma foto inédita, mandou aqui no grupo da família. E bem interessante essa história toda de como ele chega a sargento, que é uma história bem... foi tipo assim, cala a boca, vamos dizer assim. Passo para você, Aderbal Wesley.